E depois de muita espera, recentemente nós tivemos finalmente a revelação de um dos filhos de King e Diane, a Tiori. E agora tudo indica que iremos ter possivelmente também a revelação de outro herdeiro, mas não de King e Diane, e sim de Gelda e Zeldris. Pois o próximo arco dessa história promete nos levar direto para o submundo, o reino dos demônios. E nós vamos conversar sobre isso e suas infinitas possibilidades depois da nossa vinheta. E depois de 12 capítulos, nós chegamos ao desfecho do intenso arco de Walnak, onde nós tivemos o embate dos nossos heróis com mais 2 Cavaleiros do Caos. Inclusive, um deles sendo um dos mais cruéis que já apareceu até o momento. Além disso, a gente pôde conhecer melhor os outros personagens, aqueles que acompanham os 4 Cavaleiros da Profecia. Nós vimos a Anne finalmente despertar um novo e misterioso poder, e o Xion se revelando ser muito mais forte do que a gente imaginava. E tivemos infelizmente também a primeira morte significativa, uma perda que não será nada fácil superar. E por fim, conhecemos Iolladio, que de início enganou não só o Tristan, mas como quase todo mundo, Afinal, quantas teorias nós fizemos para tentar descobrir quem seria essa mulher misteriosa. Então, de fato, aconteceu bastante coisa. Acontecimentos, perdas e revelações que mudaram literalmente o rumo da história. E grande parte disso é graças ao Arthur, que decidiu desafiar o destino. E assim, se a gente analisar friamente, assim como o próprio Arthur fez, onde ele demonstrou ter uma reação bem fria e calculista, mesmo perdendo 2 cavaleiros, para ele essa mudança foi boa, pois é importante lembrar que na outra linha do tempo, o Lancelot sozinho tinha derrotado e capturado tanto Macduff quanto Tianinity, sem que ninguém sequer soubesse. Então, provavelmente, eles iriam obter informações importantes sobre Camelot, e quiçá até mesmo conseguir através desses 2 cavaleiros capturados acessar futuramente a passagem para o Reino Eterno. Portanto, a morte dos 2 e os danos emocionais que ele conseguiu provocar nos nossos heróis é um resultado muito mais satisfatório para ele, que na linha do tempo original não iria ter obtido nenhuma vantagem sequer. E além disso, se a ideia é estabelecer um precedente que se intrometer no destino tem uma boa chance de levar as pessoas à morte, então isso é algo que irá inegavelmente acrescentar uma maior sensação de perigo quando isso acontecer novamente, o que já pode inclusive acontecer no próximo arco, dado as novas ordens de Arthur, onde nós teremos o seguinte cenário. Para o próximo ataque serão 7 cavaleiros liderados pelo tio de Theodora e provavelmente também do Percival, o Mortlac, cavaleiro do qual já vimos 2 vezes. Na sua primeira aparição, onde ele surge repentinamente parando Aronside durante o seu confronto com Percival e seus amigos em Cistana. E na sua segunda aparição, ele estava simplesmente ao lado de Arthur quando este assistia à batalha que acontecia em Lyones. Portanto, não há dúvidas de que ele é um personagem extremamente interessante, principalmente dada sua conexão com Ironside, Theodora e a provável mãe do Percival. E eu só me pergunto agora se ele sabe alguma coisa sobre o nascimento de Percival, já que isso ainda é um mistério total para nós. E se souber, será que ele pode nos entregar novas informações? Porque certamente ele irá encontrar o Percival em algum momento. E de antemão eu já digo para vocês, qual possível cenário deve ser desencadeado a partir desse encontro, pois além de possivelmente a gente descobrir mais sobre o Percival, o Mortlac
provavelmente deve perecer de alguma forma ao fim desse confronto. E quando Diodora receber essa notícia, o garoto certamente irá ficar totalmente abalado e possivelmente irá jurar vingança pela morte do seu tio. Ou seja, ele irá odiar o próprio irmão antes mesmo dele o conhecer. Ainda somado talvez ao provável motivo da morte de sua mãe, que eu acredito que deve estar conectado ao misterioso poder mágico de Percival. Mas esse é um cenário ainda a ser desenvolvido, porque diante dos acontecimentos atuais, o que iremos ver provavelmente primeiro é o Reino dos Demônios. Muito mais cedo do que a gente esperava, né? E apesar dos demônios terem sido por maior parte do tempo o centro da história anterior, o Reino dos Demônios, por sua vez, nunca foi explorado de forma adequada, pois pouco a gente sabe, muito pouco a gente viu dele. Fora alguns pequenos flashbacks, foi durante o último filme que nós tivemos uma visão melhor desse reino. E não somente ele, né? O Reino das Fadas e o Reino Celeste muito menos ainda. Então será bem interessante ver como todos irão lidar com esse ambiente hostil, seja pelo seu miasma ou pelas criaturas com enduras que devem existir por lá. Além, claro, da gente poder rever novamente Zeldris e Gelda. E finalmente descobrir se eles tiveram algum filho, filha ou quiçá até mesmo filhos. E se realmente for o caso, é bem provável que no final de tudo, o primo ou prima do Tristan pode ser o substituto do Jade, já que porventura somente os híbridos podem adentrar no Reino Eterno. No entanto, algo vem me incomodando e me fazendo pensar que não iremos ver, pelo menos não os Eldris. Pois a julgar a forma que o Ladio falou sobre o Reino dos Demônios, sobre a questão dos demônios que foram capturados pelo Arthur, e o fato dela saber como possivelmente entrar no Reino Eterno, indica este seguinte cenário: de que Zeldris de alguma forma foi derrotado e capturado pelo Rei do Caos, e que o Reino dos Demônios está agora sob o comando de uma criatura do Caos extremamente poderosa criada pelo Arthur. E como Euladio pôde ver como os 4 cavaleiros e seus companheiros são poderosos, ela então encontrou neles a esperança de libertar o Reino dos Demônios e, consequentemente, os Eldris, o Rei do Submundo. E essa criatura do caos que está lá deve ser a chave para acessar o Reino Eterno. E se este cenário for real, ele não invalida a possibilidade da gente ver o filho ou filha dos Eldris, pois é bem provável que ele esteja exilado em algum lugar do submundo, com sua mãe e os demônios remanescentes. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre todas essas possibilidades. E se vocês estão ansiosos pela aparição do herdeiro de Zeldris e Gelda, comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Muito obrigado, eu espero ver todo mundo novamente aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!